Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos dando prosseguimento aqui, então, na apresentação do estágio A Guerra do Contestado, matéria Licenciatura em História. Pois bem, sobrou apenas para nós agora fazer o encerramento da apresentação do estágio. Vamos falar um pouquinho para vocês aqui sobre o fim da Guerra do Contestado. Bom, o fim da Guerra do Contestado foi uma guerra sangrenta, marcado por 4 anos de batalha, né? Por muitas mortes, muitas perdas. Eu levantei alguns dados para vocês aqui, alguns dados oficiais, mas certamente teve bem mais do que isso, porque muitos dos caboclos, muitos dos colonos da região, né? Muito do pessoal sertanejo que ali morava, eram indigentes, não tinham documentação, não tinham forma de identidade alguma. Então, possivelmente pessoas assim não constaram no número. Mas tudo bem, vamos passar para vocês aqui um pouco do que foi oficial, né? Bom, teve em média aproximadamente de 10 a 15 mil pessoas mortas, né? No conflito do contestado, né? E também, em média, 8 mil casas incendiadas, né? Nesses redutos, nessas comunidades onde o pessoal ia se amontoando, ali formando as comunidades deles. Bom, também falar um pouquinho para vocês sobre José Maria, José Maria que era um monge, né? E falar um pouquinho para vocês sobre as características, né, do messianismo. O messianismo nada mais é que a crença, uma forma de crença na ressurreição, né? Então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, o pessoal após a morte de José Maria tinham ainda a esperança da ressurreição do mesmo, e ainda os seus ideais eram muito fortes. Ele pregou uma ideologia muito concreta naquele pessoal, com pouca instrução, fazendo com que, mesmo após a morte dele, ainda houvesse muitas mortes, ainda continuou a revolta, né, por mais alguns anos. E também, mais para frente, ali, na próxima oportunidade que eu quero trazer para vocês, um nome bem simbólico da Guerra do Contestado após a morte de João Maria, que é do Adeodato Manuel Ramos, né? O vulgo Adeodato. Ele era um dos revoltosos, né? Um dos revoltosos que junto a ele tinha mais ou menos 50 mil pessoas que seguiam ele, que seguiam a forma de contestação que ele tinha ao governo da época. A Deodato até hoje tem muito monumento, muita história da trajetória de vida dele no, no, na Casa da Cultura em Caçador. Em Caçador tem um museu regional, tem muitos pertences, né, que eram da época, trazendo informação, resgatando um pouco da história dessa figura aí, a figura do Adeodato, que foi uma pessoa que após a morte de José Maria, né, assumiu uma forma de liderança no contestado e batalhou e expôs a sua revolta, né, junto ao povo da época. Bom, falando para vocês também um pouco do poderio que em questão de arma, o poderio bélico da época, né? Houve marcos históricos negativos, podemos se dizer, que a partir de 1914 até 1918, mais ou menos, estava acontecendo lá fora, né, a Primeira Guerra Mundial. Bom, com isso, marcos históricos negativos que eu estava comentando a vocês, foi utilizado o primeiro avião em combate aqui na nossa região. Voou nos céus das divisas do Paraná e Santa Catarina o primeiro avião em combate, né? Ele era um modelo muito arcaico em visto a tecnologia de hoje, mas isso no século XX era uma evolução danada, era uma coisa de outro mundo, né? Um avião portando uma metralhadora, né? Ou seja, para vocês verem a diferença em potencial bélico do pessoal do exército
contra facões de madeira, armas do dia a dia, ferramentas de trabalho do povo campesino, do povo caboclo, né, do sertanejo que ali vivia. Bom, esse primeiro avião que voou nos céus da nossa região, né, ele foi um dos 6 aviões trazidos por uma empresa de Nova York, foi trazido até o Rio de Janeiro. Um desses aviões foi equipado e destinado a esse combate, como uma forma de experimento, né? Uma forma de experiência bélica para melhorias, né? Ainda era um protótipo, mas voou nos nossos céus. Ele era um aeroplano, né? Um aeroplano. Recebeu o nome de Mohannis Salonier, o nome do avião, que voou na nossa região. Também as formas de defesa terrestre do pessoal do exército contava também com revólveres, com pistolas, né? Recém tinha acontecido o ingressado à Primeira Guerra Mundial, tinha muito disso, as armas de fogo com poder de destruição em massa ainda estavam sendo protótipos, né? Portanto, foi utilizado, há relatos de utilização de granadas, metralhadoras, revólveres de ambos os calibres, também pistolas, fuzis. Então foi um campo de batalha experimental, podemos associar assim a situação vivida por aqueles sertanejos da época, que houve o conflito, né? Como eu venho dizendo, mais para uma chacina do que um conflito, e evidentemente ocasionou a morte de dados oficiais de 8 a 15 mil pessoas. Sugiro eu que provavelmente deve ter morrido muito mais gente, pela indigência do povo da época, né? Não dava muita importância para a documentação, não tinham muito recurso na época, então muitas pessoas acabaram conflitando e morrendo sem ter tido os dados catalogados. Bom, também um dos pontos importantes, né? Um dos que teve importante na Guerra do Contestado foi a divisão, né? A separação territorial, né? Foi, enfim, feito a documentação, né? Que fez a separação do estado do Paraná e de Santa Catarina, né? Também essa separação ela foi uma forma de crescimento, pois a partir dali, após todo esse conflito, após todo esse derramamento de sangue, né, foi começado a construção de novas cidades, né? Aí eram cidades mais voltadas às leis do governo, né? E foram se adaptando à região, cada um com a sua forma de trabalho, a sua fonte de renda, umas com erva mate, outras com madeira, né? Temos muitas cidades que até hoje, que eram redutos do contestado, são cidades até hoje, cidades pobres, podemos dizer assim, com baixa escolaridade, pessoas em situação assim bem precária. Tudo isso oriundo dessa guerra, pessoas que já vieram flageladas historicamente, né? Bom, então, basicamente, né, uma abordagem final assim da Guerra do Contestado é isso, né? Espero ter trazido a vocês um pouco de tópicos, né, de situações que aconteceram no período da Guerra do Contestado, que durou 4 anos, né, em média 4 anos de conflito. Bom, seria basicamente isso, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, né, coloco-me à disposição de vocês para estar salientando essas dúvidas, tá buscando uma resposta às perguntas de vocês, né? E muito obrigado, né? Obrigado a você que assistiu o vídeo e forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.